A paz do Senhor, irmãs, mais uma vez aqui juntas para mais um estudo, e hoje o assunto é quebrantamento. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele venha tomar frente do nosso estudo mais uma vez. Então feche seus olhos aí na sua casa. Ó Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, precisamos da Tua mão, Pai. Precisamos do Teu auxílio no nosso estudo. Eu peço que o Senhor venha tocar o coração das irmãs, que o Senhor venha, Pai, estar presente, agindo com liberdade, falando aos nossos corações, nos ensinando a Tua vontade, mais uma porção da Tua palavra. Senhor, que a gente venha cooperar com o Teu agir, hoje e sempre, em nome do Teu precioso Filho Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então, o assunto de hoje é quebrantamento, um assunto muito interessante. Eu gostei muito desse estudo e vamos estar falando um pouquinho deles. Então, uma coisa que eu quero fazer, uma observação, antes da gente entrar no assunto mesmo, é sobre os versículos. Alguns versículos, eles vão confrontar aquilo que a gente está tendo como assunto principal. Por exemplo, o assunto é o quebrantamento, no caso hoje. Algumas coisas vão ser contra o quebrantamento, para a gente poder comparar o que é certo e o que é errado na nossa conduta. Por exemplo, assunto como confiança, identidade, que a gente estudou. Então, a gente vai ver que alguns versículos, eles vêm contra aquilo que é o certo, mostrando na palavra o que nós não devemos fazer, tá bom? Então, às vezes a gente vê algum versículo que ele tem um contexto diferente. Então, é nesse propósito que ele foi colocado aí, para a gente ver o que é o correto e o que não é correto dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, pode dar aquela impressão de que está fugindo um pouquinho do propósito. Mas vamos lá, falando sobre quebrantamento. O que a palavra quebrantamento significa para nós aqui no nosso estudo hoje? Então, a palavra quebrantamento, ela significa sem forças próprias, debilitado, fraco, que sofreu um choque, um embate, um encontro. É reconhecer a própria fraqueza. Em resumo, o quebrantamento no nosso assunto de hoje é reconhecer a nossa fraqueza. Como que nós dependemos de Deus para tudo e como Deus, nós precisamos dele. E na nossa força própria, nós não conseguimos. Então, vamos lá, o quebrantamento em nós. No nosso estudo, no nosso tratar de Deus por um coração consagrado, o tema quebrantamento vai ser algo que Deus vai querer tratar em nós. Irmãs, o quebrantamento é alguma coisa que dói. Ele é incômodo, mas ele é necessário. Como a gente falou bastante do confronto e de expor a ferida para ela ser tratada e curada, o quebrantamento é um agir de Deus necessário para trazer glória a Deus e transformação na nossa vida. Então, esse quebrantamento é preciso. Então, vamos lá. Quebrantamento, ele é dolorido, mas ele é necessário. Lendo os versículos, nós aprendemos que, mesmo em dor, somos protegidas nos braços do Pai. Mesmo passando por tantas coisas, nós devemos aprender que ser quebrantada, ser quebrada ou ser confrontada dentro de nós, expostas, é necessário para a nossa transformação. Aprendemos também que não devemos ser orgulhosas, isso é um assunto que a gente vai tratar bastante. Devemos permanecer íntegras, devemos estar seguras na rocha, devemos permanecer humildes. E humildade não é aquela pessoa que ela é simples. A humildade, a definição de humildade é saber quem Deus é e quem nós somos em relação a Ele. É ser vazias de nós mesmas. Isso é ser humilde. O foco da pessoa humilde é quem ela é diante de Deus. O que ela é dependendo de Deus, não na força própria. Então, humildade, ela é o oposto do orgulho, de acharmos que nós somos muita coisa. Não ser arrogante, nós somos impuras por natureza.
e precisamos da purificação do Senhor. Em Deus somos mais que vencedores, somos libertos, devemos ser simples, não devemos julgar os outros. Outro assunto que a gente vai falar bastante no nosso estudo de hoje. Não devemos julgar os outros por seus pecados. Devemos ser dependentes do Senhor. Devemos ser como barro nas mãos do oleiro e amáveis. Então eu quero estar lendo com vocês um pouquinho sobre, em Romanos 12:16, abra aí na sua Bíblia, sobre esse julgar, sobre sermos dependentes de Deus. Vamos lá. Eu estou usando uma Bíblia diferente hoje, é uma Bíblia da Mulher, com devocionais da Elizabeth George. Ela já escreveu vários livros e ela tem uns comentários que eu achei bem interessantes para estar lendo com vocês hoje e usando essa versão desse versículo, que fala assim, ó: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Lembra que eu falei do orgulho, da arrogância, de se sentir sábio demais, inteligente demais, grande demais aos nossos olhos, e no sentido do pecado que fizeram contra nós, porque o nosso assunto é sarando feridas do pecado familiar, ou sarando feridas do pecado nos nossos relacionamentos no geral. Esse momento do quebrantamento, esse momento de entendermos que nós somos fracos e dependentes de Deus, no sentido de entendermos a pessoa que pecou contra nós, que nós também somos pecadores iguais àquela pessoa, no sentido de dois pecadores juntos. Não é porque a pessoa pecou contra nós que nós somos mais do que essa pessoa. É nesse sentido que eu quero falar. Nós somos pecadores tanto quanto. Então vamos continuar aqui. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós temos que ser prontos a acompanhar os humildes, aqueles que precisam de nós, aqueles que ainda não entenderam. Então, eu quero estar lendo um comentário que tem aqui nessa Bíblia, eu achei muito interessante para a gente estar compartilhando. Deus está chamando você a um amor que custa muito e exige muito esforço. É fácil falar sobre o quanto ama a Deus, mas o amor pelas outras pessoas revela o quanto você verdadeiramente ama a Deus. Como você está se saindo em relação a esse aspecto? Existe alguma mudança que você planeja fazer quanto à sinceridade do seu amor? Aí ela tem uma oração, e eu queria estar lendo essa oração para você, que diz assim: Deus, ajuda-me a amar a pessoa difícil de ser amada. Remove qualquer julgamento ou desapontamento passados que me impeçam de oferecer amor sincero a uma determinada pessoa em minha vida. Quero amar com teu amor, Senhor, e guia-me nessa busca pelo caráter piedoso. Um caráter piedoso, a palavra piedosa significa... o sentido dela é a nossa dependência de Deus em tudo, em saber que Deus, Ele é maior e Ele decide tudo nas nossas vidas. Essa é a vida piedosa, é a pessoa que vive com o objetivo de alcançar a eternidade, vive para o reino de Deus. Então, um caráter piedoso, nós pedimos nessa oração para entender que nosso galardão, nossa recompensa é no céu. Então, nós somos um barro na mão do olheiro para que ele trabalhe em nós a tal ponto que a gente entenda que a pessoa que nos feriu, ela não é menos do que a gente. Nós entendemos quanto pecadores nós somos e o quanto nós precisamos de Deus nesse processo de um coração consagrado. Quem sou eu para julgar o pecado de outra pessoa, mesmo cometido contra mim?
Não estamos no lugar de Deus e nem de condenar as outras pessoas. Não cabe a nós julgar e condenar ninguém. Deus, Ele se incumbe de fazer isso. Apenas o Senhor pode fazer isso. Isso é um trabalho do Senhor e apenas o Senhor pode sondar os corações humanos. Tudo que a gente vê é o exterior. Mas Deus, Ele vê o nosso interior. Ele vê o interior da pessoa que nos feriu e também o nosso interior. Não devemos ser sábios aos nossos olhos, como diz no versículo 16 de Romanos 12. Quando alguém nos machuca, não quer dizer que naquele momento nós nos tornamos superiores àquela pessoa, só porque ela pecou contra nós. Não. Somos dois pecadores, um do lado do outro, como eu falei. Eu não sou melhor do que o outro, porque o outro pecou contra mim. E isso não me faz superior e nem melhor. Tenha cuidado para não se sentir superior quando uma pessoa peca contra você, ou peca contra alguém. Vista a capa da humildade e do conhecimento. E sempre que nós também somos pecadores e que nós também vamos precisar de perdão. Então, não somos melhores do que ninguém. Vamos ler de novo o versículo para a gente ver o sentido do que ele quer dizer. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos ver como que está esse versículo na nossa Bíblia NVI? Romanos, né? A gente já vai terminar, tá? Romanos 12, 16, né? Diz assim, ó. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, aqueles que precisam de nós. Às vezes não entenderam ainda. Lembra de uma coisa. Dentro de qualquer situação, Deus vai esperar a atitude correta daquele que conhece a palavra de Deus. Não dá para a gente esperar a atitude correta da pessoa que não conhece a palavra de Deus. Nós não devemos esperar, e Deus também Ele tem misericórdia, porque a pessoa não conhece. Mas diante de todo o quadro, nós vamos ser cobrados pelo conhecimento que a gente tem da palavra. E a atitude correta depende de nós, que conhecemos a palavra. Então, a gente tem que ter paciência com aqueles que ainda não conhecem, não entenderam, e nós já entendemos. E ele diz assim, ó, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você entendeu porque Deus permitiu que você entendesse. Você é aquilo que Deus fez de você, dependentes do Senhor. E temos que ser humildes sabendo que Ele cuida de nós. E Ele que nos dá todo o entendimento. Tudo que nós temos, eu sempre falo, até o amor com que nós amamos a Deus, foi Deus que nos deu. Então, continuando aqui. Saber quem eu sou diante de Deus e do próximo é o primeiro ponto para ser quebrantada. Então, eu sei quem eu sou diante de Deus, dependente, totalmente. Então, aí sim, eu posso ser quebrantada. Vamos ler o que significa a palavra quebrantada para a gente relembrar. É a pessoa sem forças, debilitado e fraco no próprio entendimento, naquilo que a pessoa acha que é muita coisa, mas não é. Lembra de quando Paulo falou? Quando sou fraco, então eu sou forte no Senhor. Quando eu sou fraco no próprio entendimento, na minha própria força, então eu sou forte em Deus. É assim que eu tenho que caminhar. Aqui. É o primeiro passo para sermos quebrantadas. Ter a consciência de que eu não sou melhor do que quem me machucou. Eu não sou mais e nem melhor do que a pessoa que me feriu. Nós estamos tratando de feridas, de sermos saradas, para termos um coração de Deus. Temos um coração consagrado. Então, para isso precisamos ser saradas. Não somos melhor do que a pessoa que nos feriu. Nós também somos impuros. Não temos o direito de julgar as pessoas por não cometermos os mesmos pecados dela.
Não somos melhores do que ninguém porque pecamos diferente deles. Pecado é pecado, todos nós somos pecadores. Existem consequências diferentes para pecado, mas todos nós somos pecadores. Por exemplo, uma pessoa que comete um pequeno delito de roubo e o outro que comete um assassinato, são consequências diferentes, mas são pecados, têm o mesmo peso. Para Deus são pecados. É assim que Ele trata. Amém, irmãs? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu quero estar lendo com vocês a oração que sugere aqui. Se você virar a página da sua apostila, você vai ver que tem um modelo de oração para arrependimento. Se você se identificou com as coisas que nós falamos, tem algo no seu coração que você precisa realmente se arrepender, tratar com a pessoa, ou tratar com Deus em relação à pessoa, então tem aqui a sugestão que traz aqui na apostila. Ó. Honestamente, admita sua necessidade de perdão. Especificamente, confesse e entregue seus pecados e feridas diante de Deus. Ore por limpeza que resulta em cura. Conte a Deus quais serão os seus frutos de um coração arrependido e curado. Se abre com Deus um coração sincero. O Senhor, Ele gosta e ama um coração sincero. Diz para Deus as coisas feias que só a gente guarda aqui dentro, né? Senhor, olha, eu não consigo perdoar essa pessoa, eu ainda tenho raiva dessa pessoa do que fez para mim, ou alguma pendência que tenha dentro de você. Seja sincero, enumere, escreva, senão você fala para Deus aquilo que você quer que Deus cure em você. E aqui, ações de um coração perdoador. Proponha-se em meditar sobre Deus, passando tempo a sós com Ele. Relembre que apenas Deus pode satisfazer as expectativas da sua identidade. Proponha em seu coração uma gratidão diária ao trabalhar do Senhor e as bênçãos que Ele te dá. Proponha não relembrar as ofensas e culpas já perdoados. Então, é um balanço que você faz da sua vida espiritual em relação a essa pessoa que te feriu. E nós vamos fazer a última oração. Dá tempo ainda, Esther, da gente fazer? Então, leia comigo a última oração, assim, a oração aí do final da sua apostila, na página que fala sobre quebrantamento. Vamos ler juntas? E pedir para Deus juntas essa oração? Diz assim, ó. Deus, esclarece as minhas emoções em meio à dor. Que eu possa discernir e pensar claramente. Meu Senhor, perdão pelo meu orgulho, que eu possa transbordar da graça abundante recebida de Ti. Ajuda-me a não generalizar as ações, que eu consiga separar o pecado do pecador, dando o valor que ele tem em Ti. Lembra-me que ter um coração consagrado é um processo e não um evento. Eu sou em Ti um trabalho a ser completado. Ajuda-me a enumerar os meus próprios pecados, confessando e me arrependendo. Que através do perdão recebido de Ti, eu possa valorizar o perdão que devo oferecer a quem me machuca. Então vamos abrir o nosso coração, irmãs. Falar para Deus os nossos defeitos, os nossos erros e pedir para Deus nos ajudar. Esse estudo é para nos revelar por dentro, é para nos ver, assim, nos enxergarmos em áreas que a gente não gostaria nem de mexer. Então o Senhor separou esse tempo para mexer nessas áreas e sarar o nosso coração. Que você possa não ser orgulhosa, e se você se enxergou diante dessas coisas, é para conserto que o Senhor quer que você se abra para Ele. Amém? Então eu quero estar deixando essa oração com você e agradecer a sua presença no vídeo de hoje, na nossa aula de hoje. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus.